Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho que, primeiro, senhor presidente, reconhecer que a semana que houve aqui realmente foi algo inédito na Assembleia Legislativa. Eu participei por um período muito curto, mas vi o ânimo de todos os estudantes que estavam aqui em fazer um debate que, obviamente, é totalmente diferente do que fazem na universidade. Eu acho que foi uma decisão em que pese nós temos, deputado Nereu, todas as considerações que já fizemos sobre a suspensão do recesso, que não ocorreu, né, mas foi uma experiência interessante. Mas eu venho aqui por uma outra razão. Infelizmente, e eu gostaria que não fosse esse o motivo, nós estamos num período, todos, né, o país todo, de polarização, professor Tercílio, Vossa Excelência que faz aniversário hoje, e já viu muitas vezes processo de polarização. Mas quando nós chegamos a um nível, um processo de polarização, que ele passa dos limites do bom senso, passa dos limites do que é apenas uma opinião e passa a ser uma manifestação fascista, uma manifestação de violência contra pessoas que discordam das suas ideias, do seu posicionamento, nós entramos num campo que é extremamente perigoso e delicado. E eu falo isso porque ontem nós tivemos duas manifestações em Curitiba. Uma a favor do impeachment da presidente Dilma, outra contrária ao impeachment da presidente Dilma. E ambas feitas em horários próximos e locais também próximos. E nós acreditamos, até porque havia um número reduzido de pessoas nas duas manifestações, que as coisas já tinham tomado uma certa maturidade. Qual não foi a surpresa no final da tarde, senhores deputados, quando nós vimos a atriz Letícia Sabatella, que é aqui de Curitiba, para quem não conhece, que estava passando na rua, e que foi agredida, xingada, foi violentamente retirada pelos manifestantes daquele local e agredida com palavrões que eu acredito que as pessoas não devem usar na sua casa, não devem usar para sua mãe, para os seus filhos, para sua mulher, para os seus amigos. Então eu fico me perguntando que ponto chega a política. Porque se para as pessoas que acham que a presidente Dilma deve ser afastada, aqueles que discordam devem ser tratados daquela forma, eu fico imaginando o que nós teríamos se essas pessoas estivessem no poder. E, obviamente, que fica claro que é um setor minoritário que atingiu um padrão de comportamento que destoa de qualquer relação civilizada na cidade de Curitiba. Qualquer relação civilizada. Não dá para se pensar que aquilo ali é um embate político, porque não é. Não estão desrespeitando a atriz Letícia Sabatella, que nós podemos discordar da sua posição política, mas sabemos que é uma atriz reconhecida. O que está sendo respeitado ali é a postura de uma cidadã e todas as mulheres que, porventura, discordem daquilo. Mais ainda, o que aconteceu na praça ontem não atinge apenas a atriz, como se já não fosse suficiente, Letícia Sabatella, mas aqueles que pensam que é possível se fazer democracia com contraditório. Porque se não for assim, senhor presidente, eu não entendo aonde que nós queremos chegar. Não sei o que essas pessoas têm na cabeça, não sei por que a falta de respeito e a histeria que nós vimos ali, que é um processo social patológico, é doentio. Eu já havia manifestado um ano atrás sobre isso, é doentio. O senhor não vê, professor Tercílio, as manifestações são feitas a favor da presidente Dilma, as pessoas, eu estou falando isso porque no dia do impeachment, no dia que foi votado o impeachment, dia 17 de abril, na Praça Rui Barbosa, duas senhoras de 60, 70 anos, foram vestidas de camisa da seleção brasileira, chapeuzinho verde e amarelo, garrafinha de água, sentaram num banco da praça ao lado da tenda onde estava sendo transmitida a votação, no local onde estavam cerca de 3 a 4 mil pessoas pró-presidente Dilma, e nem por isso, em nenhum momento, senhores deputados, aquelas pessoas foram retiradas de lá. Alguns chegaram e falaram que elas estavam ali para provocar. Acho que não. Elas foram lá para ver, para ouvir, ficaram e foram embora.
E quem estava lá viu. Ficaram umas 2 ou 3 horas sentadas, ouvindo o discurso, inclusive, de todo mundo que estava lá. E foram embora. Em nenhum momento foram agredidas verbal ou fisicamente. Agora, quando você pensa em pessoas que fazem agressões físicas e agressões morais por discordarem que a atriz Letícia Sabatella estivesse na rua, que é pública, que não é, querem fazer isso, façam no espaço fechado. Pastor Prazik, façam no espaço fechado. Aí sim, aqueles que entrarem vão submeter. Agora, façam no espaço fechado. Eu gostaria que, como o deputado Pedro Lupion, esse dia atrás até trouxe, nós fomos solidários à agressão feita ao DEM, no Rio Grande do Sul, que a câmera pudesse filmar aqui no celular. Gostaria que a câmera pudesse filmar no celular, porque o que a gente passa aqui, por favor, o que a gente passa aqui é um filme de horror. Vejam, senhores, isso aqui é o que passou ontem. Não sei se pode dar um close aqui, ó. Olhem os termos. Tem som? É melhor não ter som. Agora, esse senhor que aparece na sequência. Você é puta, você é uma puta vagabunda que está ali. É isso que esse senhor fala. Eu penso se esse senhor chama sua mãe dessa forma. É um senhor conhecido, é um senhor que faz parte de um clube social conhecido em Curitiba, é um senhor que tem empresas, e se ele chama as pessoas da sua família de puta. Ele olhou para Letícia Sabatella e falou, você é uma puta, você é uma vagabunda, puta, saia daqui, puta. Os senhores imaginam alguém sendo xingado desse jeito por estar passando na rua e discordar? O nome do senhor nós sabemos, prefiro não falar, porque eu acho que ele deve estar bastante constrangido com o que ele mesmo fez. Mas quando chega nesse nível de fascismo, de agredir todas as mulheres, porque ele agride todas as mulheres, deputada Mara Lima, Vossa Excelência que tem aqui lutado para que as mulheres tenham protagonismo. Ninguém concorda, eu volto a dizer isso, quando o deputado Pedro Lupion trouxe as cenas que são bárbaras, feitas em agressão ao escritório do deputado Onyx Lorenzetti, no Rio Grande do Sul, todos nós fomos solidários ao deputado Pedro Lupion e ao seu partido Democratas. Mesmo discordando, senhor presidente. Porque não dá para resolver as coisas desse jeito. Não dá para Letícia Sabatella passar na rua e um senhor de 30 e tantos anos, diretor de um dos clubes sociais mais conhecidos de Curitiba, proprietário de empresas, filho de pessoas que já foram conhecidas, inclusive, e que tiveram protagonismo aqui no Paraná, na sociedade paranaense, no sistema financeiro, simplesmente porque acha que essa moça não está no local adequado, porque está na rua. Deve ser chamada de puta e tocada. Nada contra as prostitutas, porque exercem o seu papel, fazem aquilo que elas devem fazer, e nós não estamos aqui para patrulhar ninguém. Mas esse sentido que foi dito, a forma como esse senhor se dirigiu à atriz Letícia Sabatella, chamando de puta, ele deveria pensar se ele fala isso para a mãe dele, quando a mãe dele briga com ele. Se ele fala isso para as filhas dele, quando as filhas dele o ofendem. Se ele fala isso lá no clube famoso, onde ele é diretor, para os sócios que discordam dele. Porque esse senhor não pode viver em sociedade. Não havia confronto, não havia conflito, não havia ninguém divergindo, simplesmente Letícia Sabatella estava indo embora, atravessando a rua e indo embora, e foram para cima para tentar retirá-la de uma forma que, como eu falei, não dá para entender o nível de grosseria, de fascismo que as pessoas chegam. É isso que está aqui, por isso que eu falei que era preferível, até porque nós temos crianças que estão aqui, que não precisasse falar isso.
Mas quando a gente vê isso aqui, não tem mais o que fazer. Ou a gente consegue superar esse tipo de divergência no diálogo, ou eu fico pensando que essas pessoas chegaram a um limite, não de intolerância, deputado Nereu, mas de demência, de doença, patológicos, estão doentes, acho que podem xingar quem está lá, que não foi em nenhum momento atravessar a rua para entrar na manifestação deles. Nós tivemos problemas aqui, senhor presidente. Nós tivemos problemas aqui, o deputado Nereu acompanhou. Nós fizemos uma audiência pública aqui para discutir a situação do migrante, professor Tercílio, para discutir a situação do migrante. A senadora Gleisi Hoffmann estava aqui. Estas mesmas pessoas, porque são as mesmas, as fotografias mostram as mesmas pessoas, vieram aqui, entraram 8 horas da manhã, inclusive alguns não se registrando, dizendo que iam em gabinetes. As mesmas pessoas vieram aqui e xingaram a senadora Gleisi, nos xingaram. Eu tive que segurar uma pessoa que ia bater numa das meninas que estavam ali, inclusive segurei a menina aqui, segurei o rapaz para não bater na menina, que iam bater. Falei com um senhor, um mês depois, que é engenheiro, pelo menos foi o que me falou. Eu estava na Rua 15, ele passou com a esposa, um sábado de manhã. Eu falei a ele, ele falou, aquele dia nós estávamos meio agitados. O senhor não estava agitado. Se nós não tivéssemos feito intervenção, vocês iam levar uma surra lá dentro, porque tinha 130 pessoas, estavam em 15, provocando todo mundo. E nós evitamos que fossem aqui agredidos, inclusive porque alguns queriam sair daqui arrastados pela Polícia Militar. E vieram aqui dentro, aqui, não vieram nas galerias, vieram na audiência feita pela Comissão de Direitos Humanos, às 8 horas da manhã, postaram faixas, cantaram hinos, xingaram a senadora Gleisi, não foram espancados, como queriam talvez. Eu fico imaginando, senhores deputados e senhoras deputadas, se fosse o contrário. Se nós, que temos postura diferente, deputado Nereu, fôssemos numa manifestação feita, fechada, feita por pessoas desse jeito, o que aconteceria? O senhor não entraria. O senhor não entraria. O professor Tercílio, se fosse contrário, não entraria. Não há diálogo quando uma das partes começa a demonstrar sinais de insanidade. Mas essa insanidade, ela começa a contaminar a sociedade como um todo. Eu não sei o que vai acontecer com o impeachment. Não sei se a presidente Dilma vai voltar, não vai voltar, isso quem vai decidir é o Senado. O que eu sei, senhores deputados, é que no dia seguinte, a vida das pessoas vai continuar. Pelo menos de algumas. Vai continuar. Agora, parece que para algumas pessoas, elas fizeram do tema derrubar a presidente Dilma um modo de vida e uma razão da sua vida. A ponto de, vou repetir aqui, e eu não vou dar o nome desse senhor, porque os senhores podem olhar o vídeo e aqueles que o conhecem podem falar com ele, inclusive. Quando um senhor como esse, de camisa azul, de 40 anos, que frequenta os melhores clubes sociais de Curitiba, que tem empresas, que vem de uma família que tem posses, se sente no direito, para qualquer pessoa, não é porque é atriz Letícia Sabatella não, senhores, não é não. Qualquer pessoa que estivesse na rua naquele momento e se manifestasse contrário, seria agredida verbalmente e tentar-se-ia agredi-la fisicamente. E quando esse senhor, que me dá pena dele, me dá pena, porque ele está num processo de uma infelicidade que talvez não se resolva apenas chamando a atriz Letícia Sabatella de puta. Talvez a sua frustração seja justamente essa. A frustração de não poder dizer para as pessoas aquilo que pensa. E aí, cercado de vários amigos, alguns seguranças inclusive, se sente feliz, satisfeito e valente o suficiente para fazer isso. Não faria se estivesse sozinho com a atriz Letícia Sabatella, porque é covarde. Não faria como muitos que eu já vi, que quando estão com os seguranças xingam, gritam, querem espancar, mas quando encontram sozinho, baixam a voz, são calmos, serenos.
Agora, quando encontro atriz ou qualquer pessoa sozinha, e estão em grupos, aí se dão o direito de usar todo tipo de expressão, de vagabunda, de puta, porque acham que com isso estão agredindo aqueles que pensam diferente. Não estão. Estão agredindo os seus filhos, as suas filhas, a sua família, a nós todos e a sociedade como um todo. E no fim das contas, são tão coitados, deputado Russenbach, são tão pobres que não percebem que estão se autoagredindo também. Se nós todos entrarmos nessa lógica de aquele que for contrário, nós temos que agredir, chamando de ladrão, de bandido, de vagabundo, de puta, de vagabunda, de todos os termos que estão no nosso dia a dia, eu acho que não vai sobrar muita coisa. Então eu faço aqui este depoimento hoje. Não conheço a atriz de Sabatella. Nós fizemos uma audiência pública aqui, que ela esteve presente quando o senador Flávio Arnes e algumas pessoas trabalharam com o tema da criança desaparecida. Não a conheço, não sei onde mora, não assisto a televisão na qual ela trabalha, mas não poderia deixar, e acho que nenhuma pessoa aqui de bom senso, minimamente, deixar de ser solidário a quem, por um ato absolutamente irracional, que não é de um homem, não é de um homem. Um homem não faz esse tipo de coisa. Um homem, ser humano, não faz esse tipo de coisa. É de uma pessoa que tem problemas mentais, mas que exerce, na sua plenitude, essa doença, quando se sente protegido pela massa. E aí, fica aqui, a todas e a todos aqueles que se ofendem, deputado Romanelli, com o que nós vimos ontem com a atriz Letícia Sabatella, a todas as mulheres que se ofenderam, volto a dizer, não porque ele olha e fala, você é uma vagabunda, você é uma puta, vai embora puta, não é por isso. É pela forma como ele usou para ser agressivo. Até porque